A gente muda de assunto aqui agora. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de suspender a venda e o uso de medicamentos com a substância clobutinol acendeu um alerta entre médicos, também pacientes. A medida ela foi tomada após uma avaliação técnica concluir que os riscos associados ao medicamento superaram os benefícios devido à possibilidade de arritmias cardíacas graves. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o otorrinolaringologista, o Dr. Jefferson Takehara, que está aqui com a gente. Oi, doutor. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo. Pronunciei o nome certo, o sobrenome está certo? Sim, Takehara mesmo. O que aconteceu é que são medicamentos que, nessa fase do ano, que temos muita gripe, resfriado, é muito comum o pessoal recorrer a medicamentos para controlar a tosse, principalmente em gripes, em sinusites e coisas que nós estamos tendo agora nessas baixas temperaturas com uma certa frequência, é o uso desses medicamentos. E alguns medicamentos, que não somente além do clobutinol, que agora foi retirado do mercado, que são vendidos até na gôndola do mercado sem uma receita, podem influenciar em questões cardíacas e também cortar efeito de alguns medicamentos, principalmente alguns antihipertensivos, principalmente se a pessoa estiver fazendo uso deles. Agora, doutor, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecido. O que exatamente levou a Anvisa a suspender o uso desses xaropes? Qual a gravidade desse alerta que foi feito pela agência? O clobutinol ele vai fazer um efeito central para tentar inibir o reflexo da tosse e, com isso, tentar segurar esse sintoma. A única coisa é que o resíduo, depois na circulação, ele ocupa alguns canais do próprio coração, levando a arritmias. Ele acaba alargando o tempo entre um ritmo e outro, e para pessoas que já têm uma situação cardíaca já delicada, ele pode levar a uma arritmia mais perigosa, variações de pressão e até mesmo um risco de uma parada cardíaca, dependendo da situação cardiológica do paciente. Isso é uma situação de risco e, considerando que é um medicamento para tentar fazer o controle de tosse e ter um efeito em cima do coração, e lembrando que muitos pacientes tomam remédios para arritmia, para pressão alta, essa combinação começou a se tornar muito perigosa. E como a frequência, a intensidade é muito forte, então a Anvisa suspendeu devido aos riscos cardíacos desta medicação. Doutor, esses xaropes, geralmente utilizados também por crianças, Aí eu, como mãe, te pergunto, tem algum problema já ter tomado esse xarope que foi retirado, teve essa venda suspensa por conta da Anvisa? Isso prejudica de alguma forma ali a criança no futuro? Não, os efeitos não são, eles não ficam no paciente, tá? Geralmente é durante o uso, durante o tempo de ação da medicação. Não são efeitos de acúmulo dessa medicação, então nesse ponto não. Só que precisamos lembrar que não somente o clobutinol, que é o que foi suspenso, mas as medicações tipo a pseudoefedrina, que a gente tem, é muito mais comum nas versões comprimidos, com o final D de descongestionante, eles têm um efeito também de arritmias, de acelerar a frequência cardíaca, tanto é que não são indicados para a população pediátrica, tanto é que você vai achar na maioria das vezes em versões comprimidas. Mas a gente tem em muitos antigripais a presença da pseudoefedrina. Ela vai fazer uma vasoconstrição e aumento do ritmo cardíaco. Então, para quem tem arritmias, ou até às vezes se a pessoa tem uma predisposição genética para o problema cardíaco, não é ideal tomar esse tipo de remédio. Ele é usado muito para secar o nariz, para destampar o nariz. Geralmente aqueles antigripais têm várias substâncias ao mesmo tempo. A pseudoefedrina ela pode causar efeitos em pessoas suscetíveis. Então, tem que se tomar cuidado e o ideal seria uma avaliação médica, sabendo não somente o seu caso, mas os remédios que você tem, se você tem um histórico de problemas no coração ou até na família e também a idade, tá? Essas medicações, a pseudoefedrina, ela é vendida livremente, mas é que o clobutinol, o efeito ficou muito mais claro em relação ao coração, então está suspensa a venda, mas não tem efeito de depósito, por exemplo. Doutor, só para esclarecer, além da arritmia cardíaca, tem outros sintomas que de repente podem indicar que a pessoa teve alguma reação negativa ao uso do medicamento, que precisa procurar urgentemente o médico? Em geral, quando nós temos arritmia, pode ter variações de pressão, tá? Então, a pessoa, ou a sensação que os remédios que ele já está usando, os pacientes que usam remédios para coração, não estão funcionando da forma adequada. Então, sensação de pressão baixa, escurecimento visual, cansaço, até mesmo uma sensação de falta de ar, é interessante uma avaliação com o médico presencialmente para avaliar o que está acontecendo.
Lembrando também que, às vezes, num tempo atual de gripes, resfriados, que temos com muita intensidade, a influenza ela circula muito nessa fase do ano, mais do que tentar segurar a tosse, às vezes tentar expectorar ou tentar outras soluções para o controle. Existem medicamentos mais seguros e o médico pode indicar medicações dessa forma. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é tentar se automedicar, tentar resolver sozinho, principalmente se eu já uso medicamentos. O médico também avalia também as medicações que eu uso para não causar efeitos adversos ou até o corte de efeitos dos remédios que eu uso do dia a dia. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida, por esses esclarecimentos. Sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Viu? Um abraço. Obrigado.